Beleza, turma, bora lá? Bora lá? O que a gente viu até agora? O que a gente viu até agora, Fred? Até agora, a gente introduziu a ideia de um dispositivo novo, não linear, bem não linear dessa vez, tá? Bem não linear. E até então, o que a gente está fazendo é... que dispositivo é esse, né? Um cara que a gente convencionou uma tensão positiva, uma certa polaridade. Convenção passiva vai nessa corrente aí. E aí a gente convencionou, ou a gente está modelando o comportamento desse cara aí, diodo, tá? Da seguinte forma. VD e D. Existirá uma determinada tensão, que eu estou chamando aqui de VD1, simplesmente. Tá? Abaixo do qual, se eu aplicar essa tensão aí, funciona como se fosse uma chave aberta. E existe uma segunda situação no qual, tá, a corrente no dispositivo é positiva, e aí ele se comporta como se fosse uma fonte de tensão constante, igual ao valor desse VD1 aí, que a gente chama de queda de tensão, ou, sei lá, alguma coisa assim, voltage drop, qualquer coisa assim nesse sentido. Tá? Queda de tensão no diodo. Tudo bem? Para todos os efeitos, para a gente, isso aqui é um parâmetro, você vai lá no datasheet e lê esse número aí. Tá? Todo datasheet de diodo vai dar esse número aí para vocês. Tá? E aí, outra coisa que a gente viu aqui é que isso aí é, de fato, uma aproximação. Aí você meio que tem que pensar aquela coisa, acho que eu discuti na primeira aula com vocês, né? Uma forma de ver o que está acontecendo é tem o mundo real lá, tem a natureza, e eu estou tentando descrever ela. Que é meio que o que o cientista faz. Ele vê a junção PN, ele vê a curva exponencial, amarela ali, aí fala assim, vou tentar explicar ela com essa curva, essa combinação de verde com vermelho. Outra forma de enxergar isso, que eu chamo aqui a forma de engenharia, né? Visão do engenheiro, tem uma coisa que eu chamo de diodo e eu gostaria que essa parada viesse a existir. E diodo é isso aí. Essa coisa vermelha com a verde aí. Essa coisa, entre aspas, ideal. Entre aspas não, nesse caso aqui é esse ideal mesmo. Dá uma ideia. Tá? E aí eu descubro que esse negócio eu consigo fazer um monte de coisas interessantes, um monte de coisas úteis, um monte de funções úteis. Tá? E aí a gente tenta achar alguma coisa no mundo físico que imita isso aqui. E aí você pode pensar que é aquela curva exponencial, que é mais ou menos assim. O que está acontecendo de fato é a curva exponencial tentando imitar esse comportamento aí. Tudo bem, gente? Que é o que eu proponho para vocês o tempo todo ficarem tentando entrar nesse segundo mindset. Tem uma coisa que a gente chama de ideal, e o mundo real, as coisas que a gente usa no mundo real, elas estão tentando imitar essa coisa ideal. É uma implementação da coisa ideal. E aí, nesse aspecto, a implementação nunca é perfeita, né? A implementação nunca é perfeita. Aquela exponencial ali não é perfeita. Perfeita no sentido de que ela difere da minha ideia. Tudo bem? Enfim. Isso aqui é o que a gente está vendo. E aí eu mostrei para vocês que, essencialmente, tem duas formas de usar diodo. Essencialmente. Tá? Duas formas de usar. A primeira delas... Vou desenhar assim. A primeira delas é o que eu chamei de retificador. Meio que obrigar essa coisa que eu chamo de sinal, mas é uma coisa que nunca está definida e eu não vou definir em hora nenhuma nessa disciplina. Tá? É meio que de propósito. Até porque essa definição é bem complexa. Bem mais complexa do que aparentemente aparenta, do que aparece. Tá? E não me interessa essa complexidade para eu bater o olho e falar assim, pensa que tem uma coisa indo da entrada para a saída. Tem alguma coisa tentando ir da entrada para a saída. Tipo assim, não é muito difícil de você falar assim, se tem uma entrada e tem uma saída, alguma coisa entra na entrada e ela sai na saída.
Certo? Assim, é meio... não precisa, né? Não precisa de muito mais do que isso, sacou? E aí, o que me interessa aqui é olhar e falar assim, se nesse caminho da entrada para a saída, o diodo tá lá enfiado no meio do caminho, eu vou chamar isso aqui de retificador. Tá? Ele meio que faz uma função pra gente que é ou ele... Aí aqui agora, ó, V-in, V-out desse circuito aí. Que a gente viu ali. Ou ele copia, ou ele despreza um pedaço do circuito, o lado negativo. Tá? E a gente viu que tem uma queda de tensão aqui, que é esse VD1. Tudo bem? Tem uma queda de tensão, que é esse VD1. E aí pensa assim, ó. Pô, professor, você está falando que é uma queda é menos alguma coisa, né? Por que tá do lado direito, né? Mas pensa assim, ó. A curva de 1 para 1, copiar, tá aqui, né? Sei lá, com a licença poética aqui. Tá aqui, certo? Ela veio para baixo, ó. Diminuiu, subtraiu alguma coisa. Tudo bem? Naquele pedaço ali. É a queda de tensão que a gente percebe do diodo. Tudo bem? A outra forma de usar o diodo é naquela coisa mal definida que eu chamei de sinal. É quando o diodo não está lá no meio do caminho. Ele está conectado, de alguma forma, nessa coisa que eu chamei de paralelo, né? Ele consegue influenciar o que acontece lá com o sinal, mas ele não está no meio do caminho. Tá? E aí a gente viu, na aula passada, que esse cara aqui eu vou chamar de limitador. Ele funciona tentando não deixar a tensão ir muito para cima ou ir muito para baixo. Depende da polaridade que está virada aquele diodo ali. Tá? Então, basicamente, é assim que a gente pensa nesses dispositivos. Tudo bem? O que mais que a gente viu aqui na aula passada? A gente fez um monte de simulação, mostrei para vocês, combinei, falei de porta, mostrei esse circuitinho da porta O e tal, né? Beleza. Dito isso, deixa eu fugir um pouco da parada. Deixa eu fugir um pouco desse comportamento. Deixa eu aumentar ligeiramente o nível de complexidade. Ah, não. Aqui antes de aumentar essa complexidade aí. Ô, caramba. Por algum motivo, o meu mouse apareceu aqui. No lugar onde não devia estar influenciando. Eu não sei porquê. Enfim. Tem dois tipos de diodos que fazem funções, vamos chamar assim, especiais pra gente. Pergunta. Calma, ainda não mexi. Mas agora. Tá a tela limpa, né? Você tá vendo desenhar aí, certo? Tá sob controle. Obrigado. Tem dois tipos de diodos. Tem vários tipos de diodos, tá? Vários, mas tem dois aqui que são meio especiais. Tudo bem? O primeiro deles é um diodo que solta luz. A gente chama de LED. Diodo emissor de luz. Light Emitting Diode. Tá? Como é que funciona essa parada? Não tem... Assim, é difícil achar um troço que é mais simples do que esse negócio, tá? Tipo, isso não é pra ser... De novo, o eletrônico não é pra ser complicado, né, Fred? A gente aqui que fica, tipo, elocubrando demais, né? Hã? Teve um dia aí que eu falei de álgebra, não sei o que, aí eu exagerei, né? Mas assim... esse dia foi pesado, né? Esse dia foi... Eu reconheço, assim. Mas não é pra ser assim, tá? É pra ser mais divertido do que isso, né? E aí o LED, como é que é o LED, tá? LED é bem simples, tá, gente? Lá na disciplina de materiais elétricos magnéticos, você entende por que ele emite luz, mecanismo, isso é uma explicação um pouco mais sofisticada para tentar te convencer por que solta luz. Mas essencialmente todo diodo emite algum tipo de radiação. Quando, tá? Tem aqui, ó, VD e D. Para todos os efeitos pra gente, é um diodo como outro qualquer, então a curva dele é alguma coisa assim.
tá? E aí é muito simples. Quando está passando corrente lá por ele, está saindo luz. Quanto mais corrente, mais luz. Tá? Até uma hora que queima. Tinha aquela história de, tipo, porra, tá saindo, perceba, se tá saindo luz, tá entrando, de alguma forma, aqui, ó, no volumezinho, energia, eu vou chamar aqui de E, de energia elétrica, e tá saindo alguma coisa. Tá? Tá saindo um pouquinho de energia com luz. Esse processo é extremamente eficiente. É tipo assim, sei lá, é um chute da minha parte aqui, mas provavelmente menos de 1% da energia que entra sai como luz. Tá? E ainda assim brilha pra caramba. É bem eficiente mesmo esse negócio, nesse aspecto. Tá? E um monte de energia aqui sai como energia térmica. Então, basicamente o que você tem que tomar cuidado é não botar corrente demais, para não ter potência demais, para não esquentar demais, para não queimar a parada. Tudo bem? E aí, basicamente, tá, a forma de usar esse negócio aqui é, quando você quer que ele desligue, normalmente a gente usa LED, a gente não faça nada. Normalmente, o que a gente quer é ligar e desligar, não tem muito mais do que isso, não, tá? Para falar de LED, tudo bem? Inicialmente. Aí, quando você quer desligar, o que você faz? Você bota tensão igual a zero em cima dele. Quando você quer ligar, você bota tensão maior do que o VD1 em cima dele. Tudo bem? Só que você precisa controlar a corrente. Atenta para isso. Você precisa controlar a corrente. E como é que a gente faz para controlar a corrente? Se esse troço aqui vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão, ele não consegue controlar a corrente. Está circulando ali. Vou botar outra coisa. Tá? A coisa mais simples que você pode colocar, você pode botar coisas muito complicadas e sofisticadas. Você pode montar um circuito que funciona como se fosse uma fonte de corrente. A gente viu aqui um amplificador de transimpedância, e em algum momento aqui, lá com o PIOPT, realimentação positiva, um monte de conversa. Funciona como se fosse uma fonte de corrente aquele troço ali. Você pode usar aquilo para controlar a corrente, por exemplo. Mas o simples é vir aqui, botar um resistor, botar o LED aqui, e botar uma determinada tensão aqui. Se você fizer isso, na hora que você puser 0 volts aqui, aí a forma de calcular faz a hipótese, se está conduzindo, não está conduzindo, aquela coisa que você vai ver que não tem como conduzir. Tá? É o único caso, nessa situação aqui, é a única. Inclusive, vamos calcular isso só para. Eu fico, às vezes, querendo pular, queimar a etapa, né? E rápido demais quando não devia, né? Às vezes vale a pena fazer um pouquinho de conta, tá? Quando a tensão aqui for zero, se eu supuser que ele conduz, acontece o seguinte, tá? Hipótese de condução. Tem alguém fazendo aniversário, né? Na hipótese de que esse cara está conduzindo, ele vai funcionar como se fosse uma fonte de tensão. Uma fonte de tensão. A tensão de saída aqui vai ser VD1, se essa hipótese for verdadeira, tá? E aí, enfim, é isso aí, tá? Aí a grande pergunta é, isso aqui é verdade ou não? Para isso aqui ser verdade, essa corrente aqui precisa ser positiva, o ID precisa ser maior que zero, certo? ID precisa ser maior que zero. Só que ID é igual a IR, ID é igual a IR, lei de Kirchhoff das correntes. O IR é 0 menos VD1 dividido por R. Isso aqui tem que ser maior do que zero. VD1, para todos os efeitos, como eu disse para vocês, é um número positivo. 0 menos um número positivo dá menos alguma coisa, dá um número negativo, dividido por R, que para todos os efeitos, para a gente também é um número positivo, dá um número negativo, o resultado do lado esquerdo. O número negativo não tem como ser maior do que zero. Para não explodir a matemática. Essencialmente. Então perceba, isso aqui é falso, me leva a concluir que a minha hipótese é falsa. Tudo bem? É assim que você vai verificando as paradas. Tá? Agora, se esse cara não conduz, aí você vai ver que dá tudo certo, tá tudo bonitinho, tá? Repare que quando isso aqui não está em condução, quer dizer que eu estou do lado de cada curva, tá apagado esse LED.
Simples assim. Se eu quiser que ele acenda, o que eu faço é boto uma outra tensão aí. Tudo bem? Eu vou chutar que o VD1 desse cara aí, é na faixa de 2 volts. Porque LED é mais ou menos por aí. 2, 2,1, 2,3, os LEDs meio comuns, tá? Pequenos, assim. É meio que por aí. Tudo bem? Tem LED que é meio bruto, assim, tá? Tipo, esses LED de... usa pra fazer lâmpada, tipo LED de alto brilho, não sei o que, de alto... São LEDs realmente assim, que usa pra fazer lanterna, esse tipo de coisa, que brilha realmente, de verdade, parece uma lâmpada mesmo, tá? Esses aí tem uns VD meio doido aí. Tudo bem? Tem uns VD meio doido. Enfim. LEDzinho comum é por aí, nessa faixa aí, tá? E normalmente o fabricante especifica para você quanto que é a corrente. Aí deixa eu abrir um datasheet aqui. Esse que eu peguei aqui, ó, NSCW100. NSCW100. É um LED branco, inclusive, esse daí. Não é o melhor exemplo do mundo, não, mas... NSCW100. Vai mesmo. Eu acho que é Nishia mesmo, o fabricante dele. Nishia. Cadê eu? Não tem como dar um zoom nesse paranoia? Mais ou menos, né? Dá uma olhada aqui, ó. Nesse caso aí, ó. Forward voltage. A queda de tensão nele tá falando pra mim que é 3.6 volts. É um LED branco de alto brilho, inclusive, tá? Tipo assim, ó, de 100 mW já é bastante potência. 3.6 volts. E ele tá falando pra mim aqui, ó. Essa é meio que a dica do fabricante, tá? Eu sempre penso assim. Se ele tá falando pra mim que a queda de tensão é com 20 mA, ele meio que tá sugerindo que eu coloque 20 mA ali. Tudo bem? Eu posso botar mais, eu posso botar menos. Mas ele meio que tá me sugerindo botar esses 20 mA aí, tá? É bem comum, nesse aqui não tem, nesse datasheet aqui não tem, mas é comum ter umas curvas de potência luminosa, quanto sai, quanto que ele brilha com a corrente, quanto de corrente está entrando, quanto de brilho está saindo lá. Vários datasheets que mostram alguma coisa dessa para você selecionar um pouco melhor ali qual corrente você quer botar. Tudo bem? Feito isso, então é 3,6, né? Vamos usar esse número aí. 3,6. E eu quero botar a corrente de 20 miliamperes, tá? Então, essencialmente, o que eu preciso fazer? Preciso escolher uma tensão para botar aqui, ó. Não é para ter muita dificuldade de perceber que tem que ser maior que 3,6, tá? Se eu botar menos, você pode inclusive calcular, inclusive uma excelente pergunta para eu botar na prova. As perguntas boas são essas. Por que não dá para acender um LED? Se eu dou, por exemplo, esses dados aí para você, ou então eu te dou o datasheet, que é mais comum, inclusive, de eu fazer, eu falo, o datasheet tá aí. Eu quero tentar acender esse negócio com 2 volts. Por que não dá certo? Ponto. Pergunta. Tudo bem? Aí você tenta argumentar aí por quê. Você vai ver que se eu puser 2 aqui, 3,6 aqui, não tem o que você fazer para corrente positiva, essa corrente aqui fica positiva. Tá? Você consegue inclusive demonstrar isso aí. Mas enfim, tudo bem? Tipo de pergunta que você exercitar aí. Enfim, vamos supor que eu escolhi aqui 5 volts. Sei lá, só para ter um número. Tá? 5 volts é um número bonito, assim, porque durante quase, acho que mais de década, os circuitos digitais eram polarizados com 5 volts. Hoje em dia é muito baixa tensão, assim, 0,8, é menos de 1 volt. Vários desses circuitos tem aqui nessas máquinas modernas que a gente usa, tá? Mas 5 volts é um número bom, assim, eu gosto dele, tá? O que eu preciso fazer então? Quando esse troço estiver conduzindo, vai ter uma queda de 3,6 volts aqui, certo? E eu quero essa corrente aqui igual a 20 mili, só que essa corrente é igual a essa corrente, então ela também tem que ser 20 mili, nessa polaridade que está aí, ó, tá? Corrente positiva, tudo bem? Aquela corrente lá, vou chamar aqui de IR, tá? IR é 5 menos 3,6 dividido por R,
E esse troço aqui, eu quero que seja 20 mili. Aí você isola o R. O R dá 5 menos 3,6 é 1,4 dividido por 20 mili, que eu não faço a menor ideia de quanto que é. 1,4 dividido por 20 dá 1,42. É isso mesmo? 1,4 dividido... É porque tem alguma coisa errada aqui. 1,4 dividido. 0,4 dividido. Por que eu não dividi? A minha calculadora está doida. Dividido por 20. Dá isso aí, ó. 0,07. Vezes 10 a terceira, que aquele milho é 10 a menos 3, está dividindo. Tá, não sei o que. Então, isso aí vezes 1000, que dá 70 ohms. Aí, o que você faz? Você vem aqui, bota um resistorzinho de 70 ohms. Pronto. Quando você puser 5 volts ali, ele acende do jeito que você quis. Quando você puser 0, ele apaga do jeito que você quis. Todo mundo bem? Todo mundo confortável com isso? Tem muito mais do que isso não. Tá? LED. Então agora todo mundo sabe acender. É porque, e esse aqui eu faço bem devagar, esse exemplo do LED aí, porque alguém uma vez reclamou comigo que tinha um estagiário lá, que foi meu aluno. Foi meu aluno, faz muitos anos já isso. Foi meu aluno de eletrônica e o cara reclamou que ele não sabia acender um LED. Eu falei, não é possível. Então deixa eu ser mais claro, explícito em relação a isso. Todo mundo sabe acender um LED aqui agora, ok? Tem que botar aquele resistor ali. Todo mundo tá vendo, né? Tá? Tem alguns casos... Vamos lá, gente, é outra coisa. Tem muita coisa em eletrônica que é tipo assim, faz essa parada aí. Mas tem muita coisa que funciona se você não puser. Funciona real, oficial, sem nenhum problema. Só que primeiro você faz as coisas clássicas. Depois você tenta descobrir se dá para sair do clássico. Tudo bem? Quando é que dá para tirar esse resistor aí? Uma excelente pergunta para a prova também. Esse é o tipo de pergunta que vai aparecer lá na prova. Quando é que dá para tirar esse resistor? O que tem que acontecer para eu poder tirar esse resistor aí? Oi? Não. Como é? Não. Pera, deixa eu fazer uma pergunta anterior. Para que esse resistor está aí? Para limitar a corrente. Se eu tirar ele, o que eu estou fazendo? Hã? Não é aumentando necessariamente. Eu estou simplesmente não colocando nenhum tipo de limitação de corrente. Aqui. Certo? Qual é o problema de não limitar a corrente? A corrente eventualmente fica muito grande, que é a curva exponencial, né? Calma. Eventualmente a coisa é muito grande, a tensão fica suficiente, aí é exponencial. Qualquer pouquinho a mais do que aquele VD1 ali, fica uma corrente normalmente alta. Então o LED não consegue limitar a corrente. Tudo bem? Agora, nessa discussão toda, eu estou supondo, percebam, eu estou supondo que tem uma fonte de tensão, eu vou chamar ela de perfeita. Uma fonte de tensão que produz os 5 volts. Essa fonte de tensão, do jeito que a gente está considerando aqui, é a minha hipótese implícita aí, ó, tá? Que eu só escrevi aqui, mas implícito tem uma fonte. E implícito nessa história de ter uma fonte de tensão ali, eu estou falando o seguinte, essa fonte fornece qualquer corrente que for necessária. Lembra daquela conversa? É da primeira aula isso, ou da segunda aula. Então, mas a fonte ali, do jeito que quando a gente desenha assim, eu estou afirmando, eu estou supondo que tem alguma coisa, e essa que fornece, que produz a tensão, 5 volts, tem alguma coisa, e essa alguma coisa é capaz de fornecer qualquer corrente que seja necessária para produzir aqueles 5 volts. Certo? Perceba que essa é a hipótese que está aqui. Se essa é a situação, cara, se tirar aquele resistor, vai dar ruim. A grande pergunta é,
na sua aplicação do mundo real lá, a coisa que produz, porque tem alguma coisa que produz essa tensão. A coisa que produz essa tensão, ela consegue fornecer qualquer corrente? Entendeu? Essa é uma pergunta. Às vezes ela consegue fornecer corrente suficiente para queimar esse troço. Por exemplo, você pegar um carregador de celular aí, que te dá... É uma coisinha USB, né? Se for um carregador... O carregador hoje em dia, o USB, é um bicho complicado, tá? Bem complicado. Mas um USB meio que... Vamos chamar assim... Vou chamar de padrão. Aquele cabinho quadrado lá, tá? É sempre 5 volts que ele produz ali. Tem os pinos lá do USB, tá? Quando você olha dentro do negócio é assim, né? Quando você olha de frente para aquele conector tipo A. Conector normal, assim, do USB, tá? Tem 4 contatozinhos aqui e ainda a parte metálica do lado de fora. Tá? Tem a parte metálica do lado de fora e 4 contatozinhos lá dentro. Se você olhar dentro do negócio, você vê. Tem 4 trilhazinhas lá dentro, tá? 2 dessas aqui, eu nunca sei qual é qual, tá? Mas 2 dessas aqui são de dados. E são dados diferenciais, é um canal só de dados, tá? É um D+, um D-. Tá? Uma tensão positiva e uma tensão negativa, que funciona como se fosse um par. E é bem interessante, inclusive, ver o protocolo do USB, porque ele é complicado, em parte, porque só tem um canal. Se só tem um canal, ou vai ou volta. Não tem como fazer vai e volta ao mesmo tempo. Não é bidirecional o negócio. Tá? Então, para transferir dados aqui, as coisas aqui, elas têm que combinar. Não, agora você manda para mim. Aí... Recebi. Agora eu quero te responder alguma coisa. Você espera aí, eu uso a linha. É um pouco mais... Tudo bem? Aí tem lá o protocolo de dados. Eu não faço a menor ideia de qual disciplina você estuda esse negócio aqui, alguma coisa de redes. Se tiver em algum lugar. Tá? Em alguma disciplina de redes aí, talvez estude esse tipo de coisa aqui. Agora, num dos lados eu também nunca sei qual é, tá? Assim, você olha na internet aí. Um deles é uma referência, que é usado como 0 volts circuito. E um deles... produz 5 volts. Por isso que quando você espeta as coisas, ele alimenta os troços que você liga lá. Tipo, você liga um pendrivezinho, o pendrive não tem bateria, você espeta ele lá e ele liga. Tipo, sei lá, em qualquer coisa que tem um USB, meio que você liga lá e carrega seu telefone, carrega as coisas. Tipo, ele energiza, ele usa essa linha aí de 5 volts aí. 0 e 5. Funciona como se fosse uma fontezinha de tensão. Aí tem vários padrões, tá? Se eu não me engano, o padrão mais antigo era de que essa linha aí tem que conseguir fornecer no mínimo 100 mA. Eu acho que era o padrão mais antigo, assim, o USB mais antiguinho que tinha. 100 mA. O que ele está falando para você? Tá? Se você pedir para mim menos de 100 mA, eu te dou. Mas se você pedir para mim, eu não consigo. Então repara, funciona como se fosse uma fonte de tensão, mas ela não fornece qualquer corrente. Se por qualquer motivo esse LED aí pedir mais de 100 mA, não vai. Tá? Não vai. Tudo bem? E como é que a gente entende isso, né? É como se fosse uma fonte de 5 que tem uma determinada impedância aqui. Tem uma determinada impedância aí de saída. Tá? Um número X de tal forma que quando a corrente aqui é 100 mili, a queda de tensão que você está percebendo aí nessa resistência interna da fonte, lá pensando no TV, né? Tá? Cai a tensão tanto que você já, tipo assim, não consegue nem usar esse negócio mais. Sei lá, cai para 3 volts, 2 volts, 1 volt. Cai muita tensão e você não consegue usar mais. Tudo bem? É meio que essa a explicação da coisa. Assim, do ponto de vista do circuito, tá? A gente vai ver mais coisas ao longo aqui da disciplina. Quando a gente falar de transistor, isso aqui, vamos ver como é que é o circuito que produz essa corrente aí e tal. Tudo bem, gente? Mas olha lá o negócio. Aqui eu estou usando um exemplo, 100 mA é bastante corrente, tá? Tipo, um carregador qualquer aí de vocês hoje, de celular, e hoje gera 2 amperes fácil, assim. Tá? E ele gera mais de 5 volts, gera 20 volts. Sabe esses fast charger aí? Tipo, carregador rápido, isso aqui? Que tipo, o nego faz... carrega a bateria, não sei quanto da bateria em 15 minutos, isso aqui. 80% da bateria em 15 minutos. Sabe essas paradas? É porque a parada carrega em alta tensão, em alta corrente. Um carregador lá de, sei lá, 40 watts. Tipo, pequeno assim, tá? Mas 40 watts, 30 watts, é muita coisa. Tá? O carregador, esse carregador aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, que nem é tão grande, é grande, mas nem é tão grande assim, é bem razoável. O carregador aqui do meu computador. É de 96 watts, véio, essa parada aqui, sacou?
Aqui, o USB-C tem um monte de tensões que ele produz. Aí tem lá 1 tonelada de padrões, tá? A maior tensão, se não me engano, é de 20 volts. Aí você calcula aí, 20 volts para dar 96 watts, arredondando para 100, dá 5 amperes. Sacou? Então, basicamente, essa parada tá falando. Se você me pedir 5 amperes, eu te dou. Nessa tensão aí, eu te dou. Tá? É muita coisa, tudo bem? Mas tem 1 tonelada de circuitos que não te dão. Por exemplo, todo mundo fez Sysmic já? E levanta a mão aí quem fez Sysmic. Quem tá fazendo o Sysmic? Rapaz, Sysmic era pra ser do começo do curso antes disso aqui. Hã? Teoricamente. Sistema de Taizé do terceiro semestre, Sysmic do quarto. Oi? Sistemas microprocessados. Nunca ouvi falar disso aí. Interfaceamento de microcontroladores, etc. Não, calma. Todo mundo aí vai fazer essa matéria, tá? Não tenho dúvida. Mecatrônica, eu acho que faz circuitos lógicos 1 e 2, não é assim? Sim. Eu não sei dizer exatamente como é que tá lá, porque vocês fazem lá na computação. Calma, rapidão. Eu acho que não é equivalente, porque lá depois vocês vão fazer a disciplina de arquitetura. Arquitetura de processadores. A disciplina de arquitetura de processadores, vocês vão estudar isso aí. Todo mundo fez OAC, essas matérias. Vocês são, sei lá. Desculpa, né? Em alguma hora vocês viram lá, microcontrolador. É porque lá na computação vocês veem muito com foco no processador, assim. É muito menos a coisa física, né? Sim. Como é que o processador funciona? Isso, como é que o processador funciona, instrução, organização de memória. Isso. É um pouco foco. Eu chamo de foco mais de computação, isso é engenharia também, tá? Mas assim, é arquitetura. Aqui, quando você faz aqui na elétrica, sistemas microprocessados, é essencialmente a mesma matéria, tá? É arquitetura, organização de memória, é programar em assembly, tudo, tá? Mas tem um foco um pouco maior em interfaceamento, tipo, conectar o processador em outras coisas. Em outros modos, sensor, display, teclado, não sei o que, sacou? Aí quando você liga uma coisa com a outra, tem esse problema elétrico de conectar uma coisa com a outra. Que é o que a gente está vendo em eletrônica. Eletrônica é sobre isso, conectar as coisas, né? Tá? Aí, lá em Sysmic vocês não usaram, mas enfim. Enfim. Pega qualquer processador desse aí implementado, tá? Que tem um chip, que tá numa placa, que tá não sei o que. Você vai olhar lá e tem normalmente assim, um monte de features, blá blá blá, diagrama de bloco, não sei o que, uma complicação dos infernos, tá? Um monte de registrador, de pino, não sei o que, mas aí ele fala aqui em algum lugar, eu acho que nesse datasheet lá no final. Não. Peraí, tá aqui. Acho que tá aqui. Tá aqui. Ó, nesse datasheet aqui, por exemplo. Vamos de novo. Esse professor de vocês tá meio... Cadê o... Olha lá aqui, um negócio aqui, tá? Não é pra fazer isso. Como é que eu movo o negócio, velho? Tipo... Era pra ser assim, ó. Do jeito que eu... Aí foi. Sei lá. Olha só o negócio aqui, ele tá falando pra mim assim, é o seguinte, ó. Esse gráfico aqui tá falando assim pra mim, tá? Tensão de saída num pino qualquer de saída lá, tá? Se eu usar 3 volts aqui, percebam que tem uma corrente máxima que consegue sair desse pino. A corrente máxima aqui é baixinha, ó, 20 mA, é menos de 20 mA. E aí, olha naquele LED lá que a gente está tentando usar. Se eu ligar aquele LED direto nesse pino aqui, na hora que eu botar ele para conduzir, eu teria um problema, tá? Porque ó, eu produzo a tensão aqui no máximo de 3 e precisaria de mais para ligar aquele troço. É 3,6 volts a queda lá, né? Mas suponha que fosse possível. Suponha que fosse 2 volts a queda de tensão lá.
para 20 mA. O circuito não consegue fornecer mais de 20 mA. Então não teria nenhum problema de pegar isso aqui e ligar o LED direto aí. Bum. Ele ia fornecer os 20 mA que eu preciso e pronto. Tudo bem? Então repare, tá? Você chegar em qualquer lugar, você bota aquele resistor ali, para não me fazer passar vergonha. Tudo bem? Eu já passei vergonha uma vez. Não me faça passar vergonha de novo. Tudo bem? Aí depois que tiver lá com aquele diabo daquele resistor, aí você começa a ver. Será que dá para tirar esse negócio daqui? Será que dá para tirar esse negócio daqui? Será que dá para otimizar? Porque tirar um resistor parece uma bobeira, mas simplifica as coisas. Tudo que conseguir tirar é bom. Tá? Quanto menos tralha, melhor. Tudo bem, gente? Então reparem que começa a ter essas implicações um pouco mais, vou chamar de práticas, né? Que é o que está produzindo esses 5 volts. Tá? E aí, mais profundamente do que isso, é sempre se perguntar, quando eu coloco uma situação ali, qual é a hipótese que está implícita? Nesse meu caso aqui foi a hipótese de que aqueles 5 volts é produzido por uma coisa que me dá qualquer corrente. Tem uma hipótese implícita, eu nunca falo sobre ela. Eu falei sobre ela, na primeira ou na segunda aula, quando a gente discutiu a ideia da fonte de tensão. Tudo bem, gente? Mas sempre se pergunta, qual é a hipótese que eu não estou vendo, que eu não estou falando, que está aqui escondido, para eu saber se essa hipótese é verdadeira ou não. Porque se ela não for verdadeira, talvez eu possa fazer alguma coisa com isso. Tudo bem? Seguindo então. Não vou nem simular porque não tem muito o que ver, porque esse aqui não vai ver brilhar o LED, tá? Se tivesse um laboratório eu ia lá acender um LED para vocês verem e tal, tá? Mas tem uma simulação aqui. Outro tipo de diodo bem especial, tá? Bem especial. Esse aqui é um bicho que a gente vai chamar de diodo Zener. Diodo Zener. Lá na aula que eu falo de física básica da junção, não sei o que lá, eu explico os mecanismos que levam ao efeito que eu vou mostrar aqui agora. Tem 2 mecanismos, um que a gente chama de efeito avalanche, o outro de efeito Zener, tá? E quem for fazer a disciplina de materiais, eu estiver fazendo, vai estudar os 2 efeitos, avalanche e o efeito Zener, que lá eu vou chamar de tunelamento, lá na disciplina lá de materiais com muito mais detalhe. As bandas de energia, uma explicação muito menos furada do que é o que eu faço lá na aula. Mas lá na gravação é bem suficiente, tá? Mas todo diodo prático, tá? Todo diodo prático. Na hora que você coloca uma tensão reversa, o que quer dizer isso? Ó, VD, onde o VD está menor do que 0, é a tensão reversa, tá? Com tensão negativa em cima dele lá, tá? E cuidado, tensão negativa não tem nada a ver, não precisa necessariamente ter tensões negativas no circuito, tá? Pode ter, por exemplo, sei lá, 500 volts aqui, se aqui tiver 1000, tem menos 500 aí em cima, tá? Não precisa ter tensões negativas para eu perceber uma tensão reversa bem negativa aqui nesse negócio, tá? O que acontece? E todo diodo faz isso, tá? VD, o ID. Abaixo do VD1, esse troço teoricamente não conduz. Acima do VD1, teoricamente que conduz. Esse é o comportamento, vou chamar de normal do diodo, tá? Só que vai existir uma determinada tensão negativa, aqui no caso, reversa, que a gente vai chamar de VB, tensão de breakdown. Tá? Tensão de ruptura. A partir do qual a parada começa a conduzir. Tá? Aí os mecanismos físicos que explicam isso lá, tal efeito avalanche, tal efeito Zener. Tá? Para todos os efeitos aqui pra gente, essa parada também conduz pro lado de cá. Tem algum lugar onde ele começa a conduzir. E o lugar onde ele começa a conduzir aqui eu vou chamar de VB. Tensão reversa. Tensão de ruptura. Reversa, alguma coisa assim. Tá? E aí percebam que nessa situação aqui, ó, o diodo está funcionando como fonte de tensão. Todo mundo tá vendo lá? Fonte de tensão, a curva é bem vertical também, tá? Então isso aqui, ó, funciona como se fosse uma fonte de tensão. Eu vou desenhar o mais ou menos exatamente na polaridade que estava lá, sempre fazendo isso, tá? E a tensão que vai estar aqui é esse tal VB.
Muita atenção, porque olha só, VB aqui é uma tensão negativa pra gente. Lá no datasheet você lê assim, VB de 100 volts. Ele está falando que é menos 100 volts, tem que enfiar lá. Tudo bem? Menos VB é o que aparece aqui. Tudo bem? Repare outra coisa. Isso aqui é equivalente a fazer a fonte assim, né? Menos, mais. Ao contrário do que a gente convencionou lá na parada. E falar que é VB. Tá? É equivalente a fazer a parada. Eu acho que é muita confusão. Diga, filho. Aí a corrente também seria para baixo? Corrente eu estou sempre considerando que é para cá, né? Ó, corrente positiva aí, ó. ID, ID. Não bagunça com a corrente. Porque não tem fonte de tensão nenhuma. O que tem é essa parada aqui, ó. Que tá lá é o diodo. Tudo bem? Tensão de ruptura. Em algumas situações, essa tensão de ruptura, que esse efeito é um defeito. Esse efeito é um defeito. É indesejado. Quando, por exemplo, quando eu estou lá com o retificador, quando eu estou na parte de cortar a tensão, não quero que conduza, não quero que conduza nada, eu quero que fique chave aberta bonitinho lá. Então, se começar a conduzir lá reversamente, é um defeito. E um defeito pode ser muito problemático, dependendo do seu circuito. Tá? Só que, perceba aqui o negócio. Eu posso usar isso aqui como se fosse uma fonte de tensão também. Assim como eu posso usar lá o VD1 como se fosse uma fonte de tensão, em algum lugar que eu preciso de uma fonte de tensão mesmo, tá? Produzir uma tensão específica, eu vou lá e uso o VD1. Qual que é a diferença de usar o VB e o VD1? Normalmente esse VD1, eu não tenho muito controle sobre ele. Eu, fabricante, o cara que está fabricando ele. Lá em materiais também abre a conta lá do VD1, não sei o que, depende do IS, depende da geometria, eu não tô nada de coisa, mas é tipo tudo, basicamente depende do material que a coisa é feita. Então se é de silício, é meio de 0,6, 0,7 volts, não foge muito. Tá? Se for de outros materiais, ali ó, que vocês estão vendo lá, o LED lá que é 2 por não sei o que, é porque não é feito de silício, é feito de algum outro material esquisito. Algum outro material estranho, normalmente algum material composto. Tá? Arseneto de galho índio, e aí alguma coisa com alguma mistura muito louca lá para controlar a cor da parada. Tá? Mas você não, meio que o fabricante lá não controla muito o VD1. Não tem muito controle. Agora, o VB, o bicho tem muito controle. Por incrível que pareça. Com o mesmo material, o bicho controlando a dopagem, controlando a geometria, ele controla aquele VB ali. Ele coloca o VB mais ou menos onde ele quer. Com uma resolução razoavelmente alta, inclusive. Tá? E aí vocês vão ver dois tipos basicamente de diodos aqui que eu vou chamar de diodo Zener. Vou chamar tudo de diodo Zener, tá? Alguns onde essa tensão aqui é projetada para ser um número específico. E aí ela determina que diodo é aquele. Tudo bem? Aí a gente chama esse cara de diodo Zener. Tudo bem? Exemplo. Para não ficar muito... Olha esse aqui, ó. 1N750. 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 Tem o datasheet aqui, gente? Não sei. 1N... Sai. Deve ser aqui, né? 1N750. Tá bem aqui, ó. 1N750. Tá bom de ver? Tá visível? Tá visível, né? 1N750. Olha o que o fabricante está falando para mim, tá? Que ele projetou aquele VB para ser 4,7 volts, que é o VZ aqui, tá? VB de breakdown ou VZ de tensão Zener, sempre uns nomes assim. Tensão dele lá, ó, ele projetou para ser 4,7 volts. Tá? Tem uma variabilidade aí, ó, tá? Mas assim, o típico é 4,7 volts. Repare que tem vários caras diferentes, ó, da mesma família, tá? Ó, tem de 4,3, 3,9, 3,6, 3,3. 3,3 excelente para gerar VDD de ciclo digital, de 3,3 volts, tá? Tem de 5,1 volts, que é bom para gerar o tal dos 5 volts lá pro digital. 5,1 é uma tensão bacana, funciona bem, tá? E pode ficar razoavelmente grande, assim, essa família aqui é até pequena, tá?
Aí outra coisa, ó, lê a dica, sempre tenta ver a dica na hora que você estiver lendo esses datasheets, tá? Ele tá falando pra mim, cara, quando você usar esse diodo aqui, ó, um N750, pra gerar os 4.7 volts, essencialmente o que você tá querendo é que passe 20 mA por ele. Tudo bem? Essencialmente é isso que ele tá falando pra mim. Tem que polarizar essa parada com 20 mA. Tudo bem? Se você puser 20 mA, e aí perceba que é corrente lá negativa também, né? Tipo assim, a corrente reversa nesse caso aqui. Eu vou mostrar já, tá? No simulador. Tudo bem? E aí, às vezes tem uns gráficos aí para mostrar algumas outras informações. Nesse caso aqui nem tem muita coisa. Datasheet de diodo normalmente é simples, tá? Não é para ser nada muito complicado. Você vê que não tem muita informação para ficar lendo aqui não, tá? Tem um monte de outras coisas aqui, tá? Essas colunas aqui, ela falando bastante outras coisas pra gente que a gente não tá comentando ainda. Tudo bem? Pergunta, filho. Perdão, não estou te ouvindo. Talvez eu esteja adiantando, mas a tensão de ruptura é mais fácil de projetar do que o VDO? É mais fácil do cara que fabrica o diodo escolher ela. Então é por isso que eu uso o Zener em vez de só inverter o diodo. Por isso que você escolhe um Zener quando você quer, de fato, usar ele como se fosse uma fonte de tensão, para produzir uma tensão específica. Porque olha só um negócio. Como é que eu produzo 5 volts dentro do circuito? Sei lá, como é que eu produzo 3,3 volts dentro do circuito? Você pode pensar assim, professor, você pode vir aqui usar, sei lá, 5 volts, fazer um divisor de tensão, escolhe os R1, R2, não sei o que, de tal forma que aqui tem 3,3 volts. Aí eu te pergunto, de onde vem esses 5 volts aí? Hã? Ah, não tá mostrando. E de onde vem esses 5 volts aí? Ah, professor, você pode, sei lá, se você tiver uma fonte de 12, você pode vir aqui, fazer um divisor de tensão resistivo, calcular os resistores de tal forma que gera os 5 volts aí, tipo assim. E de onde vem esse 12? Tipo assim, você tá entendendo aqui, tipo assim, alguma hora tem que falar assim, de onde é que vem a tensão? Em algum momento precisa ter uma primeira tensão. Tá? Essencialmente o circuito tem uma tensão de referência lá dentro, que você precisa produzir ela de alguma forma, uma tensão bem conhecida, bem certinha, e aí a partir dela você produz outras. Mas esse circuito, inclusive é um circuito específico, isso, a gente chama de referência de tensão. Todo circuito, basicamente, assim, de eletrônica, tem alguma coisa lá dentro que produz uma tensão que eu falo assim, essa tensão eu conheço. Bem certinho. E eu quero várias propriedades nela, tá? Eu não preciso de muita corrente nessa fontezinha de referência. Mas eu preciso que ela seja muito estável com a temperatura, eu preciso que ela tenha pouco ruído, um monte de outras propriedades, que eu nem vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas como é que a gente faz essa coisa de referência? Uma das formas, uma forma clássica, tá? É fazer usando o diodo Zener. Tudo bem? Vamos dar uma olhada aqui. Simulação DC. Repara aqui, tá? Ó, não tem muito segredo além de... eu quero aqui nesse lugar aqui, ó, nesse ponto aqui, produzir uma tensão específica. No caso, a tensão do diodo Zener. Sei lá, os 4,7 lá do Zener, tá? Que vocês viram lá que era. Eu preciso limitar a corrente. Por que eu tô fazendo aqui? Eu tô botando uma tensão mais alta. Aí olha só o negócio. Professor, mas essa tensão mais alta vai vir da onde? Vai vir na tomada, tá? Vai vir na tomada. A gente vai pegar a tomada e produzir uma tensão. Só que essa tensão que a gente produz na tomada, a gente não vai se preocupar com o valor exato cravado dela lá na saída. A gente só vai se preocupar que ela consiga ser capaz de me fornecer bastante tensão, tipo assim, tensão e corrente. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai usar uma tensão aqui meio bagunçada, e a gente vai estabilizar ela. Como? Com o diodo Zener. Tudo bem? Aí olha só o negócio aqui. Então, por enquanto aqui, ó, tem esse problema ainda. Estou usando uma fonte de tensão que não brotou ainda. Essa daqui, tá? Mas eu estou mostrando para vocês como que eu pego uma fonte de tensão aí, meio que arbitrária, e aí eu produzo uma tensão bem específica, bem certinha e bem ajustada. Isso que é o mais importante. Que você mexe na corrente e não mexe muito a tensão. Isso que vai ser o importante para a gente, tá? Tem uma determinada impedância aí. Dá uma olhada aqui na curva. Na curva do resistor do diodo Zener. Deixa eu melhorar a escala da parada aqui. Olha lá a curva do diodo Zener.
Cadê o grid? O 0 está bem aqui. Para o lado dos positivos, quando passa do VD1, ele começa a conduzir. Para o lado dos negativos, tem uma determinada tensão, nesse caso aí, aproximadamente 4,7 volts, a partir do qual começa a conduzir. Tudo bem? Esse efeito aí é o efeito de ruptura, que a gente vai chamar. Tá? E aí dá uma olhada só no negócio aqui. A tensão, eu vou olhar agora a tensão aqui. Deixa eu tirar esse gráfico aqui, peraí. Vou olhar a tensão. Olhar a tensão aqui nesse cara. Tudo bem? O que eu estou mostrando aqui? Dá uma olhada aqui. Estou variando a fonte lá de entrada, tá? Ó, de menos 12 a 12, para ficar bem visível aqui. E aí olha só o negócio. Deixa eu até mexer com o negócio, porque eu não preciso ver disso aqui. Eu só quero a tensão positiva, tá? Eu quero o lado positivo aqui. Dá uma olhada lá, ó. A tensão aqui eu estou chamando de tensão de entrada, tá? Olha só uma coisa. Quando ela está baixa, esse cara não está conduzindo. E perceba, quando eu aumento essa tensão, aqui, ó, V em 5, essa tensão aqui deve estar aumentando. Aqui ficando mais positivo do que aqui, esse cara está ficando com a tensão VD negativa, cada vez mais negativa. Todo mundo tá vendo isso? Aí você precisa perceber. Sim ou não? Vocês estão, tipo, meio apáticos aí agora. Vou repetir. Essa tensão... Suponha que esse cara não tá conduzindo. Só para ter alguma coisa na tua cabeça. Suponha que esse cara não tá conduzindo. Se não tá conduzindo, a quantia é 0. Isso quer dizer que a tensão que aparecer aqui vai ser copiada aqui do lado de cá do resistor. Para dar 0 em cima do resistor, né? V igual a RI. À medida que eu vou aumentando essa tensão aqui, ó, essa daqui também vai aumentando, né? Meio que nessa hipótese, certo? Essa tensão aqui aumentando, eu tenho, sei lá, em algum momento, sei lá, 1 menos 0. É menos 1. Oh, perdão. 0, que é o que está no lado positivo, menos o que aparece aqui, menos 1. Se eu aumentar um pouco mais, menos 1,2. Se eu aumentar um pouco mais, menos 1,3. Então, o que eu estou fazendo, aumentando essa tensão, é deixando a tensão em cima do diodo mais negativa. Não está vendo? Porque eu estou aumentando a tensão no lado menos dele. Oi? Ele vai conduzir. Vai conduzir em algum momento. Que momento? VB. Quando eu chegar mais ou menos naquele VB. Tá? Ora, olha lá, eu vou aumentando. VB a gente viu lá, é 4,7 mais ou menos. O 4 está bem aqui, ó. Em algum momento eu vou aumentando, mais ou menos perto daquele 4,7 começa a conduzir. Não é, diodo não é assim, tipo, tudo ou nada lá, que nem eu mostrando aqui pra vocês. É exponencial a parada também, pro outro lado, tá? Mas em algum momento começa a conduzir. E aí perceba o que acontece na hora que esse cara começa a conduzir. Eu aumento a tensão, eu aumento a tensão de entrada, e a tensão de saída fica mais ou menos constante. Mais ou menos. Vocês estão vendo que não tá perfeito, horizontal isso aqui. Mas fica mais ou menos. Começa a ficar bastante insensível às variações de tensão de entrada. A tensão de saída começa a ficar bastante insensível à tensão de entrada. Tá? Isso quer dizer que, se a minha tensão de entrada, a tensão original lá vem, ficar meio que balançando aqui, ó. Imagina que eu tenho uma fonte que eu não consigo fazer direitinho, mas ela fica meio lixo aqui, ó, perto do 10 volts. A tensão de saída vai ficar balançando um pouquinho lá. Mas, cara, a variação vai ser muito pequena aqui, nesse eixo aqui. É isso que está acontecendo lá. É isso que a gente vai chamar de fonte estabilizada. Ela começa a ficar mais insensível a esse lixo que eu boto lá na entrada dela. Tá vendo? Ela é mais insensível. Ela meio que despreza essas variações que aparecem lá na entrada dela para fazer alguma coisa, para produzir uma tensão de saída um pouco mais acertada. Tudo bem? É isso que a gente vai chamar de... aqui no momento de estabilização. Depois eu quero usar a realimentação, porque a realimentação melhora mais ainda esse efeito. Mas é só se eu estiver na tensão de breakdown, ou eu preciso... Isso acontece também se eu polarizar de forma direta? Também acontece se você polarizar de forma direta. É o que está pro lado negativo aqui. Pro lado negativo, aqui ó, tá ficando tensão negativa. Então é 0 menos alguma coisa. Então
Então a tensão em cima do diodo está positiva, tá? Aí olha lá, ó, o zero está bem aqui. Na hora que eu vou vindo para cá, eventualmente ele começa a conduzir. Nesse diodo aqui é perto do 0,6, 0,7 volts, ó, mais ou menos o joelhinho aqui. Aí acontece o mesmo efeito, ó, tá? Qual que é a diferença do diodo Zener? Tá? O diodo Zener é um diodo que você escolhe onde que ele trava aqui, ó, essa parte aqui. E é muito difícil achar um diodo que você consegue escolher onde que você trava aqui no lado direto. Pronto, tá? Tem outros detalhes técnicos aí em relação ao diodo Zener, tá? É, tipo, essa parte aqui da curva é bem mais abrupta lá no Zener do que aqui. Mas, enfim, aí começa um pouco de detalhe demais, talvez, para agora. Tudo bem? Se você trocar o diodo, você troca a tensão que você produz aqui. Tudo bem? E aí reparem, tá? O circuito é para ser simples. É um resistor para limitar a corrente. E o diodo reversamente polarizado aqui nesse caso. E você quer botar uma tensão alta o suficiente para ele de fato começar a conduzir na tensão reversa. Todo mundo bem? Tá? Agora, um pouco de atenção, que essa é a curva da tensão, né? Deixa eu tirar aqui e botar só o lado do positivo de novo. Ó. Vocês estão vendo que a tensão fica mais ou menos estabilizada. Mas a corrente, perceba aqui um negócio. Mesmo quando a tensão está mais ou menos fixa, se eu vou aumentar a tensão, a corrente continua aumentando. Vai passando mais corrente lá por ele. Isso aqui pode ser pode ser uma questão, pode ser não uma questão de prova, mas pode ser um ponto de atenção. Tudo bem? E aí o que a gente faz? A gente escolhe aquele resistor de tal forma que eu travo essa coisa aqui numa determinada tensão, que é o que vocês estão vendo na curva verde acontecendo aqui, e eu escolho qual a corrente, qual o lugar que eu vou ficar aqui na corrente. É isso que a gente está tentando fazer com o resistor. Tudo bem? Olha só o negócio aqui. Oi? Sempre pode queimar. Se passar corrente demais, é zoado. Dá uma olhada aqui, ó. Vou copiar o bicho, tá? E vou trocar o valor do resistor aqui. Sei lá, tá 400 ohms. Sei lá, vou botar 200, tá? Simula aqui. Espera aí. Simula aqui. Opa. Cadê? Ó, atenção no, vamos chamar assim, original, atenção no outro, ó. Deixa eu botar só o lado positivo. Você vê que é mais ou menos a mesma coisa. Mudar aquele resistor não muda muito a saída, a tensão de saída. Afinal, vai virar uma fonte de tensão, a fonte de tensão controla a saída. Não é perfeito, vocês estão vendo aqui, não é perfeito, mas é bem próximo, uma boa explicação já, tá? Agora a corrente, tá? Potencialmente é bem diferente, ó. Vermelha do circuito aqui com 400 ohms. Olha como a corrente muda muito. Eu diminuí a resistência, a corrente aumentou em módulo. Tá? O zero de corrente está bem aqui em cima, ó. Vindo para baixo está aumentando em módulo, né? Está ficando corrente mais intensa, tá? Repare que o resistor controla quanto de corrente passa aí. Você controla a corrente aumentando ou diminuindo essa resistência. O que você precisa fazer é botar um resistor ali de tal forma que a corrente fica num patamar seguro. Pergunta. Pela primeira parte do gráfico da corrente ali, quer dizer que o diodo está aberto, o circuito está aberto. Aqui você diz? É, a corrente igual a zero, o circuito está aberto. É isso aí. No caso aqui no VB. No VB, a gente está conduzindo reversamente polarizado. Todo mundo bem? Pergunta. Você está limitando para ele dar uma tensão, sei lá, um circuito de interesse. Ele vai ser conectado depois do diodo. Eu conecto alguma coisa bem aqui e leio a tensão dele. Eu conecto alguma coisa bem aqui para pegar essa tensão e usar ela para fazer outra coisa. Tudo bem? Problemas. Problemas. Já aproveitando que a gente está aqui, meu intuito na aula aqui com vocês é falar explorar mais a coisa mesmo, tá? Problemas. Dá uma olhada aqui. É porque isso aqui tem alguns assuntos aqui que eu sempre acho muito complicado do jeito que os livros apresentam. O que acontece se eu enfiar uma carga aqui, tá? Eu quero usar essa tensão aí de saída, né? Assim, eu estou produzindo ela porque eu quero usar. Tá? O que acontece se eu enfiar uma carga aí?
Aí repara que a corrente de saída aqui não é 0 mais, né? Eu não sei quanto que eu vou botar aqui. Sei lá, vou botar 100 ohms. Eu não sei dizer se é muito ou pouco, tá? Mas olha aqui o negócio. Deixa eu tirar esse aqui. Simula de novo. Ah, não, peraí. Posso melhorar isso aqui, fazer uma coisa até mais simples. Eu não preciso disso aqui tudo. Eu posso fazer um op. Posso fazer um op. Ok. Posso vir aqui. Porque eu quero ver só a tensão e eu quero ver a tensão estática, tá? Como é que era mesmo, velho? Draft. Op data label. Deixa eu puxar um... Opa, cara, quase que eu parei a gravação sem querer. Deixa eu puxar um fiozinho bem aqui para ficar um pouco mais fácil de encaixar esse negócio. Draft. Op data label. Vou ler a tensão aqui. Vou ler a tensão aqui, tá? Com aquela simulação do ponto de operação. Aí o Vin aqui, eu vou travar ele em... Quanto que era? 4,7? Então vou botar 10 aqui, tá? Tem que ser uma tensão mais alta que isso. Olha só o negócio aqui. Se eu não tiro corrente nenhuma aqui desse cara, ó, fica mais ou menos no VB dele, que é 4,7 aproximadamente, tá? Se eu começo a puxar corrente na saída aqui, essa parada começa a cair essa tensão. Não tá vendo aqui? Tá? Esse circuito ele não consegue fornecer muita corrente, não. Ele não consegue fornecer muita corrente, não. Se eu aumentar a resistência, diminui a corrente, né? Aumentar a resistência, diminui a corrente. V igual a RI. Aumentar a resistência, diminui a corrente, tá? Para a mesma tensão, né? Se eu aumentar daqui para, sei lá, ó, 10 vezes, né? Ó, tá 1,9 2 volts. Você vê como sobe a corrente, a tensão. Para mais ou menos a tensão que deveria ser, tá? Se eu diminuir mais ainda a corrente, ó, usei aqui, sei lá, 10K, vocês veem que fica mais ou menos no mesmo lugar, tá? Mas tem algum ponto aí, a partir do qual começa a cair muito a tensão, tá? Começa a cair muito a tensão. E inclusive eu pergunto para vocês, como é que eu faço para descobrir que ponto é esse? A pergunta é o seguinte, como é que eu faço para descobrir que tensão que vai aparecer aqui quando tiver uma carga? Uma pergunta que normalmente eu não exploro na aula aqui, mas é relevante. Vocês sabem fazer isso lá de circuito zoom. Olha só o negócio aqui. Deixa eu mudar para o meu caderno. Cadê o meu caderno? A gente está fazendo esse circuito aqui, certo? Alguma coisa, que é um diodo, mas é uma coisa com uma fonte de tensão, certo? Funciona como se fosse uma fonte de tensão, certo? Esse R aqui, vou chamar aqui de RD, esse VB, esse aqui é menos VB, a tensão que é produzida aí pelo... No caso aqui vai ficar exatamente, menos VB, considerando que o VB é um número negativo, tá? Vai aparecer um número aí, tudo bem? E aí o que eu estou fazendo, perceba, aliás, desculpa, não era isso que eu queria fazer, não. Só um segundo, não era isso que eu queria fazer. O que eu queria fazer é o seguinte, esse aqui é o circuito que a gente está usando, né? Aí a minha questão foi, quando eu estou variando esse R, a carga, muda a tensão de saída. E eu quero entender um pouco melhor como que é essa mudança. Tudo bem? Eu quero entender um pouco melhor como que é essa mudança. Quando eu mexo no RL, o que acontece? Quanto que vai ser a tensão de saída? Aí, olha só uma coisa que vocês viram lá em circuitos. Você pode pensar assim, isso aqui é uma tensão de saída. A tensão de saída é esse par de terminais aqui, né? Ó, mais, menos. E aí você pode pensar assim, então quer dizer que eu posso desconectar essa coisa daqui, separar esse circuito em duas partes, calcular o circuito equivalente de TVNAND desse troço aqui, e aí ele vai me dar uma explicação de como é que essa coisa funciona em termos de circuito, certo? Todo mundo bem? Aí pergunta, vamos lá, ó. Vamos calcular o circuito equivalente aqui, tá? Vou chamar isso aqui de RD, tá? Para calcular o equivalente de TVNAND, vou trocar tudo aquilo ali por uma fonte, um resistor e uma fonte de tensão. Que valor de tensão que eu tenho que botar ali?
Não tem nada a ver com diodo mais. A dificuldade eletrônica não é eletrônica, tá? Eu falo isso em todas as turmas, a pessoa não acredita em mim. A dificuldade eletrônica não é eletrônica, a dificuldade eletrônica é circuitos. É o que vocês viram lá em circuitos, vocês não conseguem usar por algum motivo, tá? Como é que você calculava o TVNAM? Abre o circuito e mede a tensão, certo? Com o circuito aberto. Aí aquela é a tensão de TVNAM, não é? Então vamos aqui, ó. O circuito está aberto. Essa tensão que está escrita aqui é a tensão de TVNAM, certo? Eu vou aproximar por 4,7 porque eu não quero ficar escrevendo esse monte de númerozinho. Tudo bem? Então quanto que é essa tensão aqui? 4,7 volts. A resistência de TVNAM, como é que a gente faz? Desliga todas as fontes. Então vamos lá. Do lado de cá, lembrando que tem uma fonte de tensão, no meu caso aqui, produzindo 10 volts, tá? É o que está lá no simulando. Desliga todas as fontes. Desliga todas as fontes. Então, desligar as fontes, eu vou botar essa aqui em 0. É fazer um fio aqui, certo? E esse cara aqui está funcionando como uma fonte de tensão também, não tá? Naquela situação ali. A fonte de tensão constante. Então, desliga ela também. Desligar a fonte é botar ela em 0. Então, botar uma coisa aqui, certo? E aí, é se perguntar quanto que é a impedância que você está vendo naquele ponto ali. Todo mundo está vendo? Só olhando aqui o diodo, só olhando nessa situação do jeito que está aqui, só o diodo assim, pensando que o diodo é uma fonte de tensão perfeita, a resistência equivalente daquele troço é 0. A resistência equivalente daquele negócio é 0. Uma forma de ver a parada é assim, ó. Isso aqui vai aparecer mais vezes aqui com a gente, tá? Você está vendo aqui a ponta da saída. Aí você quer falar assim, quanto que é a resistência equivalente desse negócio? Você quer calcular o resistor equivalente daquele ponto para o 0, para a referência do circuito. Aí se tem um cara assim, quanto que é? É esse valor desse R aí. Se tem outro caminho que é assim, é R1 em paralelo com R2. Se tem um terceiro cara aí, por qualquer motivo, que vai para outro lugar lá, não sei o quê, mas chega no 0, R1 em paralelo com R2 e paralelo com R3. Todo mundo bem com isso? Aí, nesse meu caso aqui, olha aqui o de baixo aqui, a ponta de saída conectou direto no 0. Um desses caras aqui é 0. É assim. Quanto que é? 0 em paralelo com qualquer coisa. Quanto? 0. Lá de circuitos. Se tiver dois resistores em paralelo, o menor valor domina o valor da resistência equivalente. Vai ser aproximadamente. Você pode fazer essa aproximação na tora, na tua cabeça aí, para não precisar fazer conta. Se tiver dois resistores em paralelo, se um for menor do que o outro, de preferência um bem menor do que o outro, funciona melhor. Mas se um for menor que o outro, a resistência equivalente paralela é aproximadamente o menor deles. Se tiver em série dois resistores, um diferente do outro, é a soma, professor. Tudo bem, mas se eles forem bem diferentes, a soma vai ser aproximadamente o maior deles. Lembra disso, isso aí ajuda um atalho monstruoso, tá? Vocês estão vendo aqui que nesse caso que a resistência de saída é 0, então, né? Resistência de saída 0, fala assim pra mim, ó. Aqui tem 0. Qualquer coisa que eu puser aqui, tem um fio. Por que tá caindo a tensão então, professor? Porque do jeito que tá aqui, estaria falando pra mim. A tensão de saída é constante, independente do valor desse RL, certo? Tudo bem? Porque o diodo tem uma resistência interna. Afinal, aquela curva exponencial, a gente está aproximando ela com uma fonte de tensão perfeitinha, mas ela não é uma vertical cabuloso assim, não. Olha aqui nesse exemplo. Aproveitando aqui. Vocês estão vendo aqui ZZ? É bem engraçado, né? ZZ na coluna aqui, certo? Estou olhando essa linha aqui, tá? Ó, do 750. Naquela corrente de 20 mA, teoricamente é a corrente que eu estou usando, esse diodo, em particular, ele tem uma resistência, como se fosse uma resistência em série de 19 ohms. Isso quer dizer o seguinte. Volta aqui no meu caderno. Isso quer dizer o seguinte. Bora. VD
ID, VD e D. A curva exponencial da parada lá para o lado positivo é alguma coisa assim, para os lados dos negativos é alguma coisa assim. Tá? O VB é alguma coisa por aqui. E aí o que o fabricante ali, naquele caso, está falando para mim que um modelo um pouco mais acertado seria fazer não conduz daqui até aqui. E na hora que conduz, você bota uma fonte de tensão para poder fazer aquele deslocamento ali. Mas em vez de fazer a reta assim, ó, totalmente vertical, você bota uma inclinação aí. Vou desenhar ela de verde. Você bota uma inclinação aí. Sei lá, alguma coisa assim, ó. E a inclinação, isso aqui, lembra? Ó, reta no gráfico VI é pensar em resistor, né? A reta assim com alguma inclinação. Um resistor de quanto nesse caso? Sei lá, quanto que ele falou aqui? 19 ohms, tá? 19 ohms. E eu, para deslocar ele, porque não está passando pelo zero, para deslocar ele para aquele lugar ali, bota ele em série com uma fonte de tensão, no caso aqui de VB, certo? Todo mundo bem? Isso quer dizer, aí volta lá então, no outro slide aqui, ó, nesse aqui, que na hora que esse cara aqui vira uma fonte de... Por que eu não estou conseguindo apagar? Na hora que esse cara aqui vira uma fonte de tensão, ele não é exatamente uma fonte de tensão certinha. É mais como se fosse um resistor com a fonte de tensão aqui. Aí vamos lá. Quando você desligar a fonte de tensão para fazer o TVNAN, aqui tem 0, aí tem, vamos lá. Ó. No meu caso lá eu estou colocando, tá? Ó, 400 ohms aqui, no meu exemplo. E aqui é 19 ohms, que é o que eu li no datasheet. Esse carinha aqui. Repare que o resistor branco é algo que eu de fato fui lá no circuito e coloquei. O circuito está ali. O outro resistor verde é uma coisa que me ajuda a explicar o que acontece no diodo. Não vou pegar no meu circuito e botar um resistor lá. Tudo bem? Isso é uma coisa que eu fico chamando a atenção, parece bobo. Para a maioria de vocês é para ser bobo mesmo essa coisa, mas eu vou ficar vários momentos aqui elaborando com isso. Porque em vários... Que é uma coisa que gera confusão em muita gente, tá? Eu estou usando os mesmos símbolos, os mesmos elementos, as mesmas explicações para coisas que de fato eu vou botar numa placa e vai ter um componente lá, físico, e coisas que não existem lá no circuito. Mas eles me ajudam a explicar algumas das caixinhas pretas que eu de fato ponho no circuito. Eu vou botar o diodo lá, que é uma caixinha preta. Funciona com a fonte de tensão, com esse resistor aí, ó. Tudo bem? Aí vamos lá, então tem um resistor de 19 aqui, né? Pergunta. Vamos lá. Ó. Quanto que é a tensão aqui, ó? Que é a tensão de saída que eu vejo, né? Quanto que é a tensão aqui? Oi? Quanto? Então quanto que é? É isso mesmo. 4,7 vezes RL dividido por RL mais o 19 ali no caso. O meu RL aqui é 400. Certo? É isso que está acontecendo. Todo mundo está vendo? O que acontece se eu aumentar o RL? 400, no caso aqui. 400 certinho. O 4,7 é o que eu gostaria que fosse a tensão de saída. Na hora que eu conecto a carga lá, o RL, o que ele faz? Ele abaixa a tensão, né? Porque aí ele produz esse termo aqui, ó. Só existe porque eu pluguei ele lá. Se for 400, dá 400 dividido por 420. É 0,9, sei lá quantos, um número aí. 400, eu não sei nada de cabeça, tá? 400 dividido por 419, 95% da parada. 95% é tipo, um erro muito pequeno, 5% de queda. Tá? O que acontece? Se eu aumentar o RL, que é a coisa que eu fiz lá, sei lá, para 1K, ali naquele termo ali vai ficar 1000 dividido por 1019, que é mais próximo ainda de 1 do que 0,95. 1000 dividido por 1019. 98%. Todo mundo tá vendo que fica muito próximo do 4,7. Agora, se eu começar a baixar muito esse RL aí, o termo ali vai começar a ficar cada vez menor
menor do que 1. E fica cada vez mais rápido isso aí, tá? Fica cada vez mais rápido. Isso não é linear, essa parada aí. Essa parada aí. Tudo bem? Por isso que quando eu saio aqui, ó, de 400 para 200 ali, naquele RL, por exemplo. Sei lá. Eu tô fazendo 200 dividido por 219. Aí a parada cai para 90% lá da tensão de saída. Se eu puser 100 ohms naquela carga ali, você vai tentar puxar mais corrente, tá? O equivalente. 100 do 119, aí já vai para 84%. Então você vê que vai caindo cada vez mais. Tudo bem, gente? Tudo bem? Oi? Qual a pergunta? Fez uma pergunta, só que que começou tudo isso. A pergunta que começou tudo isso foi... Eu não lembro, eu não sei se alguém me perguntou alguma coisa de fato, também já estou aqui já falando tanto tempo. Mas a minha questão foi, o que acontece se eu tentar tirar a corrente daqui? O que eu mostrei para vocês lá originalmente é que esse circuito, do jeito que ele está aqui, ele é resistente a variações de tensões aqui, ó, no VIN. Não é isso? É aquela gráfica que a gente estava vendo ali atrás. Agora, ele não é tão resistente assim a puxar corrente daqui, ó. Se eu começar a puxar mais corrente, que é o equivalente a fazer menos resistência ali, no RL, na saída, uma carga que eu enfio lá, e a tensão vai caindo. Chega algum ponto que a tensão começa a cair muito rapidamente. Então, assim, ele consegue fornecer a tensão, mas com pouca corrente. Basicamente é isso que eu estou falando para você. Qual corrente está puxando que causa isso? Exatamente. Eu não respondi exatamente qual a corrente, mas eu te dei uma forma de você entender o comportamento geral da coisa. Aí você pode falar assim, se cair, aí você define um critério. Normalmente e esses critérios são bem arbitrários. Aí você pensa assim, se cair de 95%, para mim já está ruim. Vamos deixar assim. Eu vou falar que eu não aceito mais. Podia mostrar de novo o datasheet ali onde você pegou o valor 19? Olha lá, o ZZ. É impedância Zener. Tem alguns datasheets que eles são bem resumidos, assim, para não falar outra coisa, tá? Por exemplo, nesse aqui ele não explica o que ele chamou de ZZ, meio que você tem que olhar e falar assim, é diodo Zener, tem a ver a resistência. É ohms? Então, o que é isso, né? Eu estou explicando para você. Porque não tem nenhuma nota explicativa aí. Ali ele está considerando uma corrente, né? Isso, porque é o seguinte, olha que negócio aqui. A curva mesmo da parada é exponencial, né? É assim, ó. Essa amarela aí, ó. Exponencial, pessoal. Deixa eu desenhar, sei lá. Qualquer lugar aqui dá na mesma, tá? Mas exponencial, tá? Chega uma hora que começa a aparecer uma reta, mas exponencial em todos os lugares. Quanto que é a derivada de exponencial de x? Exponencial de x. O que ela está falando para você então? Que quando você aumenta o x, a derivada também aumenta. Não é só a função que aumenta. A derivada começa a andar mais rápido. Então a inclinação aqui, à medida que você vai andando no VD, ela vai cada vez inclinando mais. Cada vez inclinando mais. Cada vez inclinando mais. Inclinar mais é, entre aspas, uma resistência, né? Nesse gráfico aqui. A inclinação é uma resistência. Então ele te fala assim, nesse lugar aqui, de 20 mA, a inclinação é o equivalente dos 19 ohms. É isso que ele está falando para você. Nesse lugar aqui, é essa inclinação. Tudo bem? É o mais comum de acontecer. Ele te dá um ponto, acabou, porque ele está falando para você. Usa assim. Se você precisar usar em outro lugar, meio que você tem que se virar para arranjar, fazer a curva lá e dar um jeito. Tudo bem, Fred? Beleza? Segue o baile aqui, então. Para fechar aqui a aula de hoje. Para fechar a aula de hoje, quero mostrar um circuito para vocês. Olha aqui o negócio. Peraí. Eu tenho que comentar isso aqui. Olha só o negócio aqui. Pergunta. Quando a gente viu o retificador aqui, olha que negócio. Descer. De novo, um retificador aí qualquer. A gente viu que essa aqui é a curva de transferência dele, né? Copia
com uma queda de tensão, abaixo aqui, corta. Se eu quiser retificar um sinal, uma forma de onda qualquer, que a excursão, por exemplo, aí é de menos 5 a 5 volts. Todo mundo está vendo que não vai ter nenhum problema, né? Vai ter uma quedinha de tensão, vai ali dar entre aspas, um defeitozinho, mas eu vou conseguir ver claramente uma parte onde copia e uma parte onde não copia. Aí a grande pergunta é, como é que eu faço para usar essa parada aqui, esse efeito, se o meu sinal for pequeno, a excursão for pequena? Por exemplo, tá? Como é que eu faço se o meu sinal excursionar, por exemplo, de 100 mV a menos 100 mV? Opa. Left, right. Left plot limit should be less than right plot limit. O que eu tô fazendo? Ah, porque tu é burro mesmo, Edil. 100 menos é do lado de cá. E o 100 é do lado de cá. Óbvio. O que acontece se eu tentar usar essa coisa aí, mesmo circuito para retificar um sinal que é muito pequenininho, a excursão é muito pequenininha, em torno do zero, mas muito pequenininha. Vai ficar tudo zero. Eu não vou ver o efeito de retificação. Porque eu não consigo ligar o diodo, tu não tá vendo? Então, eventualmente, isso é um problema. Eventualmente, isso é um problema. Principalmente porque o meu sinal é pequeno. Exemplo. Você vai demodular um sinal qualquer de rádio, de qualquer coisa aí. Ou sinal aqui, USB, não sei o quê, porque tem perda no cabo. Ou um sinal aí, qualquer coisa de fibra ótica, não sei o quê, do outro lado lá, chega um sinal fraco, não sei o quê. Né? Como é que tu faz a parada? Tudo bem? Esse é um problema, tá? Então vamos lá o negócio aqui. Esse circuito aqui, e presta muita atenção comigo, lá na nota de aula tem lá o detalhe, a conta, não sei o que, a coisa toda, você segue lá como é que faz a conta. Mas essencialmente o que você precisa fazer? Suponha que esse cara conduz, tá? Conduz. Se ele conduz, aparece uma fonte de tensão constante aqui igual ao VD1. Aí, uma coisa que eu não comentei hora nenhuma, mas tá vendo que ele está participando, a fonte de tensão participa da realimentação. Você vai ver isso muito claro lá na conta, tá? Eu não vou fazer a conta aqui com vocês aqui, só vou mostrar como é que funciona. Mas, se você meter uma queda de tensão constante no meio do caminho da realimentação, a realimentação some com essa parada. Ela pega essa queda de tensão e fala assim, ah, não, você é zero. É quase uma mágica, assim, a parada, tá? E é uma coisa assim de... porque a pergunta é, ora, por que faz isso? Você vai fazer a conta, você vai ver a conta na nota de aula, você vai fazer a conta e você vai concluir que tem que ser assim. Tá? Você vai se convencer. Mas uma outra forma de ver, e eu gosto de mostrar a forma alternativa sem precisar fazer muita conta, é perceber o seguinte. A realimentação está aqui para quê? A gente mede alguma coisa e aí a gente está informando para o circuito que aquela coisa que eu estou medindo está certa ou está errada. E aí ele corrige, certo? O que eu estou medindo? Não é a tensão aqui ó, na saída do amp-op mais que eu estou medindo. É a tensão aqui. Depois da queda de tensão. Então está acontecendo alguma coisa assim. Ó. Eu olho a tensão de saída aqui, tá? Me interessa. Eu olho ela que o amp-op está comparando com a tensão de entrada. E aí ele está falando assim, tá errado. Se eu puser, por exemplo, aqui, a tensão de entrada, por exemplo, 0, ele chutar, por exemplo, que aqui é 0, por exemplo, vai aparecer uma queda de tensão aqui, menos qualquer coisa, por exemplo. Aí ele vai olhar assim e falar, menos qualquer coisa é igual a 0? Não, então tá errado, então eu preciso fazer alguma coisa. O amp-op eu preciso fazer alguma coisa. Aí ele vai tentar empurrar a tensão, ou para mais ou para menos, no caso aqui para mais, né? Para ficar mais perto do 0. Ele vai tentar empurrar a tensão para o mais. Aí imagina que ele botou aqui, sei lá, meio. E a queda aqui é 0,7. Aqui está aparecendo, sei lá, 0,2. Aí ele fala assim, 0,2 é igual a 0? Não, então eu preciso empurrar mais. Tá errado ainda. Até uma hora que ele, imaginando que a entrada está em 0. Aparece 0 aqui. Aí ele fala assim, 0 é igual a 0? Sim, então para. Deixa essa tensão que está aí na minha saída. Aí, eu não sei porquê, mas o amp-op, pensando como se eu fosse o amp-op. O amp-op é assim, eu não sei porquê que tem que ser essa saída.
Mas essa saída produz uma entrada igual a outra. E é o que eu estou procurando o tempo todo. Sacou? Então, meio que ele vai fazer alguma coisa, vai produzir uma tensão para compensar a queda de tensão. Por quê? Porque eu estou medindo a tensão aqui. E a queda de tensão não é como se fosse um erro? Entre aspas, assim, um erro. Ele vai arrumando esse erro até... Ele vai produzir alguma outra tensão de tal forma que meio que compensa, entre aspas, esse erro. Tá vendo? Quando o diodo está conduzindo. Quando ele não está conduzindo. Tá? Quando ele não está conduzindo, o que acontece? Aqui está circuito aberto, corrente aqui é 0, nesse ramo aqui. Para cá a corrente é 0, que é o que a gente sempre aproximou, a menos de corrente de polarização, detalhes. Mas para cá a corrente é 0, essa e esta 0, essa aqui tem que ser 0. Se a tensão, a corrente no resistor é 0, a queda de tensão em cima do resistor é 0, a tensão que tem do lado de cá vai copiar do lado de cá, a tensão vai ser 0. Todo mundo viu? Tudo bem? Quando ele não conduz, tá? Então, teoricamente, o que deveria haver? O efeito de retificar, só que perfeitamente cravado em cima do 0. Mesmo com uma queda de tensão aqui em cima. Vamos ver se acontece isso? Ó, vou fazer aqui a tensão DC de menos 5 a 5. Simula aí. Opa. Aí vamos ver aqui, ó. O retificador normal. É o mesmo diodo, tá? O retificador normal, para a gente ter uma referência do que estava acontecendo antes. O retificador que eu estou chamando de retificador de precisão. Tá? É o nome desse circuito aqui. Deixa eu botar só o lado positivo aqui. Ok. Não ficou sempre. Opa, não ficou exatamente. Isolar um pedaço aqui. Pronto. O 0 está bem aqui. Ó. O verde é o retificador comum, com diodo, só com diodo. O azul é ele participando da realimentação. Percebam que ele faz a mesma função, né? Para o 0 ele corta, para o 1 ele copia. Só que agora tá tipo muito acertado em cima do 0. Esse tique que vocês estão vendo que é 0,2 milivolts, tá? Você pode ir chegando bem perto aí, bem pertinho aí, ó. Aqui, ó, o primeiro tique aqui depois do 0 tá em meio microvolt. Tipo assim, fica realmente acertado esse negócio, tá? Não fica perfeito, muito perfeito, perfeitamente, porque o ganho do amp-up não é infinito. Aí tem um de ganho, aí dele influencia um pouco aqui. Mas começa a ficar um negócio assim do tipo, caramba, agora tá começando a ficar mais interessante, porque o meu problema era, se a minha entrada for muito pequenininha, né? Antes eu não conseguia retificar, agora eu devo conseguir. Eu vou botar um seno aqui, tá, na entrada. Deixa eu trocar a simulação aqui pro transiente. Eu vou botar um seno aqui de 0, sei lá, 100 milivolts de amplitude. Então vai de 100 até menos 100, tá? Aí dá uma olhada nos dois retificadores aqui, ó. O seno, só para todo mundo ter uma referência. No retificador, só com diodo. Não consigo retificar. Dá 0, porque eu não consigo nem ligar esse diodo no momento nenhum. A tensão está muito baixa, o tempo todo. No retificador, que eu estou chamando de precisão. Tipo, exatamente. Vocês perderam a cara dela ali. Como é seu nome mesmo? Sara. Vocês perderam a cara dela. Ela fez aquela cara de nossa! Tipo, funciona mesmo. Funciona mesmo. Tudo bem? Só que esse circuito tem um problema. Esse circuito tem um problema. Um problema grave, inclusive, tá? Quando esse cara está conduzindo, a realimentação está funcionando. O que aparece aqui vai ser processado e vai ser levado lá para a coisa. Então, o amp-up meio que ele consegue perceber o que ele está fazendo na saída dele. Agora, quando esse cara não está conduzindo, virou uma chave aberta, e aí eu estou com o circuito em malha aberta. Eu não tenho realimentação. O amp-up não está vendo, ele não consegue medir a saída dele lá. Tá? Não consegue medir. Aí a pergunta é, quanto que vai ser a tensão de saída aqui, ó?
aqui. Quando esse cara não está conduzindo, vamos lá, ó, é quando a tensão de entrada está negativa. Olha aqui, ó, vamos lá. Ó, é no ciclo verde é quando não está conduzindo o diodo. Por isso que cortou lá, ó, tá? A entrada está negativa. Tudo bem? A entrada está negativa. Do lado de cá, o que eu estou vendo? Você não precisa ficar pensando, quanto deve ser. Não, o que você está vendo? Você está vendo o vermelho lá, você está vendo em zero a saída. Então aqui, nesse lugar tem zero, aqui tem menos alguma coisa. Aí o V1 que o Ampiop está vendo é 0 menos alguma coisa. Certo? Mentira. Menos alguma coisa, menos 0. Isso. Tudo bem? Então estou vendo menos alguma coisa. Como está em malha aberta, do lado de cá o que vai aparecer? A 0 vezes essa menos alguma coisa. Então vai aparecer uma tensão bem negativa. E a gente viu que a tensão bem negativa, uma hora ela vai travar na tensão lá, VDD ou VSS, né? Tem um máximo de discussão que ele consegue ir. Então o que eu devo ver aqui, na hora que não está conduzindo? Travar no VSS. Eu estou botando em menos 5 volts aqui nesse caso. Então eu devo ver isso. É isso mesmo que está acontecendo? Ó. Vamos botar ela aqui. Olha lá, ó. É a curvinha azul. Na hora que o diodo não conduz, aquela tensão ali trava em menos 5. E aí qual que é o problema grave? Na hora que ele liga e vai conduzir, a saída do ampiop precisa variar bem rápido. Do menos 5, onde ela está, até lá em cima, onde é a tensão correta que ele precisa para operar. Que é perto do VD1. Aí a questão é slew rate. Tem uma velocidade máxima que eu consigo subir isso aqui, certo? Tá? Então isso aqui, se o meu sinal que eu estou tentando processar for uma frequência razoavelmente grande, comparada com o slew rate, tá? Não precisa ser muito grande, só se o slew ser meio ruim. Você vai ter problema aqui, você não consegue retificar essa coisa na velocidade que você precisa. Tudo bem? Então tem um problema aqui do slew, que a gente discutiu. Como é que você conserta isso? Você pode pensar assim, professor, você pega lá uma ampiop que tem um slew melhor, seja mais rápido. Você pode tentar fazer isso. Ou você pode tentar fazer um circuito que não tem esse problema. Não é assim, Fred? É sempre... O Fred está aqui, tipo, realmente, assim, o que você quer fazer? Eu só vou dar a solução e aí vocês em casa vão analisar o circuito e, obviamente, é um circuito que cai na prova. Calcula isso, calcula aqui. Tudo bem? Tem na nota de aula aí algumas contas em relação a ele, tá? Mas o que você quer fazer? Você quer, na hora que esse cara é o retificador. Na hora que ele virar a chave aberta, você quer, de alguma forma, montar uma realimentação do circuito. Você não quer que o circuito fique sem realimentação. Então, você precisa construir outro caminho para acontecer uma realimentação. Tudo bem? Então, vamos lá. Você precisa de um outro caminho, algum caminho alternativo que conecta essa ponta nessa entrada por algum outro caminho. De preferência, vamos lá, porque não é só outro caminho, porque não é só botar um fio, não é só botar um resistor. Esse caminho, quando esse diodo aí, 16, vocês estão vendo, ele ligar, você quer desconectar aquele outro caminho alternativo. Porque ele está fazendo a função correta já. Quando esse cara aqui desligar, você quer ligar o caminho alternativo. Hã? Eu mostrei isso, eu não sei, na aula passada. Alguma coisa parecida assim, mas... que eu acabei de falar. Você já meio que mataram a charada aqui. Porra, preciso de outro diodo, porque o diodo meio que faz essa coisa, né? De liga ou desliga. Certo? Então, eu preciso montar outro caminho, que tem um diodo lá no meio do caminho também. Outro diodo. E esse outro diodo, ele não é exatamente para retificar, ele é só para liga o caminho, quando eu preciso desse caminho funcionando, para não zoar o amplificador, ou desliga o caminho quando esse aqui, que é o retificador, estiver operando. Só para isso. Tá? Em casa, vocês vão meio que fazer o exercício de, tipo, eu vou mostrar aqui como é que resolve. Eu vou mostrar aqui o circuito final, vou mostrar ele funcionando e tal. Mas é muito interessante você parar agora com o que eu falei. Inclusive, vocês vão estar revendo a gravação em algum momento. Aí você pausa o vídeo agora, em vez de continuar, e pensa assim,
Como é que eu faço isso? Eu já sei que tem que ser outro caminho em paralelo com esse. Eu já sei que tem que ter um diodo. Se tem que ter um diodo, tem que ter um resistor de proteção, de limitação de corrente. Então, você já sabe mais ou menos o que tem que acontecer. Aí, você já tem um monte de informação. Se você não bolar a solução, você começa a testar. E aí, vai vendo o que funciona. Tudo bem? Mas a solução é essa daqui, ó. Tá? Já dando a solução. Ó, tô pegando, formando aqui. Vamos lá. O ciclo tá meio redesenhado, tá? Mas enfim. Ó. O que eu tinha antes é... Ixi, caramba, agora... O que eu tinha antes tá... Vamos lá. Ixi, eu fiz um monte de alteração. Eu devia ter mostrado o outro de cada vez. Esqueci que eu fiz esse circuito. Eu pensei na hora... Em algum papel eu anotei assim... Trocar isso aqui para topologia... Aqui eu tô fazendo topologia não inversora, né? Eu pensei comigo mesmo. Trocar isso aqui por topologia inversora. Que é o que dá a solução do negócio. Mas enfim, tá? Esse caminho aqui, ó. 18 com R12. É o equivalente do que eu tinha antes, só que com a topologia inversora. Tá? Aí olha lá. Tensão de saída. Tensão de saída. Eu nunca sei onde é que é a tensão de saída. Vai ser aqui. Ah, perdão. O 17 com R11 é mais ou menos o que eu tinha antes, tá? Com a topologia inversora, porque tá entrando aqui, ó, a tensão de entrada. E esse 18 tá aqui para forma um outro caminho alternativo quando o 17 desligar. Tudo bem? Vamos simular para ver se isso aqui faz o que devia fazer, né? O que importa é isso. Esse vocês vão em casa brincar mais com ele. Ah, como é que calcula isso, tá? Para saber se ele dá certo. Suponha que os dois não conduzem. Aí você vê o que acontece na saída, você vê, calcula qual a condição para isso acontecer. Vocês vão ver que é impossível, esse caso dos dois não conduzirem simultaneamente, tá? O que acontece quando um conduz e o outro não? O que acontece quando esse não conduz e esse sim? O que acontece quando os dois conduzem ao mesmo tempo? Por aí vai. Tá? Enfim, atenção aqui. Cadê a entrada, né? Pra vocês verem a entrada aqui, ó. O seno tá entrando lá azul. É um pequenininho, uma amplitude pequena também, tá? Baixo. Olha lá, o verdinho tá retificando do jeito que eu queria, certo? Tá retificando do jeito que eu queria. E o problema era aqui, né? A saída do amplificador operacional. O que eu não quero ver é travado no VDD ou travado no VSS. É o que eu não quero ver hora nenhuma, tá? Olha lá. Fica uma curva meio feiona, mas aqui é 700 mV, que é mais ou menos o VD1 desse diodo aí. E pro lado de cá também, ó. 0,6, que é mais ou menos o VD1 desse diodo. Então, tem uma certa discussão rápida que precisa acontecer, mas é muito mais lenta do que o que eu tinha antes. Em nenhum momento eu travo a tensão lá. Em nenhum momento eu travo a tensão lá no VDD ou no VSS. Tudo bem? Por quê? Porque quando um diodo desliga, o outro entra em operação. Aí quando o outro vai ligar de novo, que é para fazer a parte de cima aqui da curva, o que eu botei lá para consertar, desliga. Tudo bem, gente? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Todo mundo feliz? Satisfeito? Fala um pouco mais alto. Vou aplicar o grau do problema. Esse aqui. Eu vi que tinha outra parte da curva negativa. Era para instalar? Não sei, aí você olha em casa lá depois, deixa eu só mostrar a última coisa que eu quero mostrar aqui, sem tanto entrar em tanto detalhe aqui da coisa, tá? Pra que usa isso? Uma aplicação clássica disso aqui, tá? Demodulador de sinal modulado em amplitude. Eu tô chamando de AM. AM é um tipo de modulação analógica. Cadê o meu trampo? É um tipo de modulação analógica. Mas o que eu vou mostrar aqui é o princípio também de demodular qualquer outra modulação digital que tenha uma componente em amplitude. Que é a AM, por exemplo. Tem uma parte da modulação que vai lá para amplitude. Tá? Onde não serve isso aqui. Um PSK, por exemplo, uma modulação em fase. É outra conversa. Tá? Alguma modulação... PSK... Vocês são de rede? Quem é de redes aqui mesmo? Todo mundo fez Princom? Tá fazendo ou vai fazer em algum momento? Ou já fez, né? Ou tá perto de fazer. Ou já fez mais uma vez.
Acontece nas melhores famílias. Lá vocês estudam lá as 3 modulações que dá para fazer, tá? Em amplitude, em frequência e em fase. Vocês estudam o analógico e eu acho que estuda digital também, né? PSK é o mais comum, um dos mais comuns do digital. Você modula a fase. O QAM, você modula a fase e a amplitude. Modula a fase e a amplitude, tá? Inclusive aparecem uns diagramas assim, né? Lá aparece assim, tá? Uns diagramas assim do tipo umas bolinhas assim, né? Aparecem uns negócios assim, ó, pro QAM, tá? A distância que você vê daqui, isso aí são vetores. A distância aqui é a amplitude daquele símbolo na modulação, tá? QAM, você vê, ó, essa distância aí é diferente dessa aqui, véio. Então tem uma componente dele lá em amplitude, tá? Então, de certa forma, um rudimento de como é que começa a brincadeira de demodular aquilo lá tem a ver com isso, tá? Olha só o negócio aqui. Peguei o exato circuito. Eu vou produzir aqui deixa eu até já simular logo que essa simulação aqui demora. Opa, não. É que essa simulação aqui demora. Deixa rodando aí. Eu fiz aqui, tem um módulozinho lá que chama Modulate, tá? Ele faz modulação FM e AM. Aí o que eu fiz aqui? Botei um sinal constante no FM, então a frequência vai ficar fixa. E botei um seno no AM, então eu devo ver na amplitude um seno, tá? Aqui aí você tem que ler lá no manual do simulador, cada simulador vai fazer alguma coisa. Vai ter ou não ter alguma coisa assim. Esse aqui tem um troço que é mais simples de simular. Esse mark é a frequência da portadora, 1K. E esse space é quanto que ele vai andar na frequência para 1 volt aqui na frequência e na amplitude. Meio que é o multiplicador da parada, tá? Terminou de simular? Simulou. Então o que eu estou vendo aqui, tá? Na saída do modulador. Estão vendo que a amplitude está variando em frequência, está variando em um seno, né? É o sinal na amplitude, tá? E aqui dentro tem um seno lá que é a portadora. Tudo bem? A frequência aí está constante, tá? Meio que acreditem em mim, tudo bem? Se eu quiser desfazer essa coisa, porque normalmente é isso aqui que você faz, bota na antena, bota no amplificador, bota a antena, tchum, manda embora, tá? Manda embora. Aí lá do outro lado chega alguma coisa que é tipo isso aqui, só que tudo sujo, tá? Mas chega alguma coisa parecida com isso aqui. E aí você precisa desfazer a parada. E o que você quer ver é o seno que está envelopando esse seno devagar aí, que está envelopando esse seno rápido. Tudo bem? Como é que você faz isso aqui, tá? Vou pegar esse sinal, passar no retificador. A amplitude aqui é pequena, tá? Ó, é tipo 20 mV que eu botei aqui, tá? Vou passar ele no retificador. E aí não tem como ser só um diodo. Não tem como ser só diodo, tá? Tem que botar um circuito lá que cancela lá, que é da extensão no retificador. E vou fazer um filtro passa-baixo aqui, ó. Todo mundo tá vendo o filtro passa-baixo aqui? Tá? Pensa assim, ó. Filtro passa-baixo, pensa assim, tá? No tempo, o que aquele troço faz? Aquele filtrozinho faz? Se vier um sinal assim, o que ele vai tentar fazer? Ele vai ser mais lento, né? Ele vai fazer alguma coisa assim, certo? Não tá vendo? Como é que eu uso isso para demodular aquela parada lá? Se tiver o seno aqui. Tá? Se tiver um seno aqui. Se você fizer uma frequência naquele filtro bem mais baixa do que esse sinal aqui, esse seno, o que vai aparecer aqui? No tempo. O que você vai ver no tempo? Você vai ver o seu circuito demorando para descarregar. É isso que você vai ver no tempo. Tá? Aí ele meio que carrega de novo, aí você vai ver ele entrar assim, ó, demorando para descarregar. Então meio que você vai, entre aspas, como se você estivesse tentando pegar o pico de cada picozinho que aparece no seno lá e segurar ele o melhor que você puder, tá? Tem que tomar um certo cuidado porque você não quer essa coisa aqui nem com massa demais. Por quê? Porque às vezes você tem um seno chegando aqui, aí o próximo pico é baixinho assim, ó. Aí você não quer que esse troço fique segurando demais, você quer tentar conectar a parada daqui pra cá, tá? Só que você também não quer lento demais, porque se for lento demais, vai ficar muito sujo aqui, né? Vai ficar muito erro, tudo bem? Então como é que você vai fazer um filtro passa-baixo? Tá? Lá em Princon, quem tá fazendo aqui,
Quando você modula o AM, tá? Aparece o tom aqui, no sinal que você modulou, e aparece a tua portadora. E o que a gente está fazendo? Estou botando fluxo passo abaixo, estou cortando isso aqui. Estou tentando jogar fora esse aqui, ó. Fluxo passo abaixo, tá? Só que tem esse detalhe do retificador, tá? Se você não passar no retificador, não funciona. E aí o retificador aqui, tá, gente? É um detalhe que normalmente lá em Precon não se comenta tanto. O retificador é passar essa coisa numa função não linear. Tá? Passar a coisa numa função não linear meio que espalha o espectro da parada toda, não sei o que lá. Então fica um pouco mais complicado a demodulação. Só que você não consegue fazer se não tiver o não linear. Tá? Aí vocês perguntam lá pro professor de Precon explicar um pouco melhor isso pra vocês. Mas olha lá, tensão de saída aqui, tá? Tensão de saída aqui da parada. Mais ou menos, o seno, a Sara tá, ela tá muito impressionada, velho, hoje. É muito legal. Eu também fico assim, tipo, cara, essa parada é muito maneira, velho. Sacou? Principalmente porque funciona, tipo, sacou? Aí você pode argumentar comigo, professor, mas tá meio sujo aqui, né? Tá vendo que tem um seno aí. A portadora tá aqui, um pedaço dela aqui ainda, tá? Mas é evidente que tem muito mais o sinal de baixa frequência aqui, a potência dele, né? A amplitude dele, muito mais do que a portadora lá de alta frequência. Tá? Quanto melhor você conseguir fazer isso, melhor fica a sua relação sinal-ruído. Lá no receptor. Melhor fica coisa. Mas não precisa ser perfeito a parada não, tá? Por exemplo, sinal AM de rádio mesmo, rádio AM, tá? A frequência de áudio na faixa dos 20K, por aí, até 20K, né? Se eu não me engano, a banda lá é de 4K, tá? De 4 a 8K, uma coisa assim. Não é muita banda, não. E a portadora lá é em 100 e poucos kHz. Esse sinalzinho aqui, ó, vai estar em 100 e poucos kHz. E o seno que você tá vendo aqui, meio o grandão, na faixa de áudio. Só que 100 e poucos kHz a gente não escuta. Sacou? A gente nem consegue escutar. Então, meio que você bota isso aqui no alto-falante, você nem... O alto-falante já não gera isso, porque ele não consegue vibrar nessa velocidade. Mas, mesmo que conseguir, você também não consegue ouvir. Então, tipo assim, fica bem limpo o negócio. Tá? Fica bem limpo o negócio. E aí, outra coisa que é um circuito... Cara, os não lineares começam com uns negócios meio feio, assim, tá? Mas olha só. Do lado de cá, fica mais limpinho, tá vendo aqui? Fica mais sujinho. E do lado de cá, fica meio que mais limpinho num sentido, mas aparece a portadora lá. Tudo bem? Então o negócio bem, assim, distribui bem aí onde está a energia dessa coisa. Tudo bem, gente? Tudo bem? Alguma dúvida? Todo mundo bem? Na aula que vem a gente vai ver, fechar a história de diodos, vendo como é que faz a fonte de alimentação. Que é pegar o seno e transformar na tensão constante. A tensão da tomada. Como é que funciona essa parada aqui, ó? O carregador. Eu não vou mostrar exatamente o circuito que tem aqui dentro, mas vou começar a explicar para vocês de onde é que ele nasce. Tá? De onde é que ele nasce. O circuito que tem aqui dentro é um circuito bem complicado, tá? Tem gente que faz doutorado só para fazer, tipo assim, fazer isso aqui. É bem complicado esse bicho aqui, tá? Até mais, gente. Bom descanso para vocês. Até semana que vem.